Os biotipos morfológicos do corpo humano são classificações que ajudam a entender as variações na estrutura física das pessoas. Vamos simplificar. 1. Astênico. Pessoas astênicas geralmente têm corpos mais magros e delicados, com pouca massa muscular e gordura. Eles tendem a ter membros longos em proporção ao tronco e podem ter dificuldade em ganhar peso ou músculos. 2. Hipoestênico. Este biotipo é semelhante ao astênico, mas com algumas diferenças. As pessoas hipoestênicas são magras, mas têm uma estrutura óssea mais robusta, o que pode dar a impressão de serem um pouco mais fortes do que os astênicos. 3. Estênico. Os estênicos são aqueles que têm uma estrutura corporal mais equilibrada. Eles geralmente têm músculos bem desenvolvidos e uma proporção adequada entre massa muscular e gordura. Seus membros podem ser proporcionais ao tronco. 4. Hiperestênico. Pessoas hiperestênicas têm corpos mais robustos e tendem a ter mais massa muscular e gordura. Eles podem parecer mais fortes e têm uma estrutura óssea mais densa, o que pode torná-los mais pesados. Em resumo, esses biotipos ajudam a descrever as diferentes formas corporais das pessoas, desde magras e delicadas até robustas e musculosas, com base em fatores como massa muscular, gordura e estrutura óssea. Claro, vamos falar sobre o sistema digestivo de uma forma fácil de entender. O sistema digestivo é como uma fábrica no seu corpo, que transforma comida em energia e nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem. Vamos dar uma olhada nos órgãos que fazem parte desse sistema. 1. Boca. É onde tudo começa. Aqui os dentes trituram os alimentos e a saliva os umedece, facilitando a sua deglutição. 2. Esôfago. É como um tubo muscular que leva a comida da boca até o estômago. 3. Estômago. Este é o lugar onde a mágica acontece. O estômago tem sucos digestivos que quebram a comida em pedaços menores e começam a digerir as proteínas. 4. Intestino delgado. Este é o lugar onde a maioria dos nutrientes é absorvida. É longo e enrolado, como uma mangueira. As enzimas e os sucos digestivos ajudam a quebrar ainda mais os alimentos para que o corpo possa absorver os nutrientes. 5. Intestino grosso. Aqui, a água é absorvida dos alimentos e os resíduos são transformados em fezes. 6. Fígado e vesícula biliar. O fígado produz bile, que ajuda na digestão das gorduras. A vesícula biliar armazena a bile até que seja necessária. 7. Pâncreas. Ele produz enzimas que ajudam na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos, e também libera insulina para regular os níveis de açúcar no sangue. Esses órgãos trabalham juntos para garantir que seu corpo obtenha todos os nutrientes de que precisa a partir dos alimentos que você come. Eles são como uma equipe bem coordenada dentro do seu corpo. Os órgãos secundários não estão diretamente envolvidos na digestão dos alimentos, mas desempenham papéis importantes em processos relacionados à digestão e à saúde geral do corpo. Alguns exemplos de órgãos secundários são: 1. Pâncreas. Embora seja considerado um órgão primário em relação à produção de enzimas digestivas, o pâncreas também desempenha um papel importante na regulação dos níveis de açúcar no sangue, produzindo insulina e glucagon. 2. Fígado. Além de produzir bile, que é essencial para a digestão das gorduras, o fígado tem muitas outras funções vitais, como desintoxicar o corpo, armazenar vitaminas e produzir proteínas importantes. 3. Vesícula biliar. Embora não seja um órgão principal, a vesícula biliar armazena e libera bile produzida pelo fígado para ajudar na digestão das gorduras. 4. Apêndice. Embora muitas vezes considerado um órgão vestigial, sem função aparente, o apêndice pode desempenhar um papel na saúde do sistema imunológico e na manutenção da flora intestinal saudável. 5. Glândulas salivares. Enquanto a boca é um órgão primário do sistema digestivo, as glândulas salivares são consideradas secundárias. Elas produzem saliva, que contém enzimas que começam a quebrar os alimentos e também ajudam na lubrificação durante a mastigação e deglutição. Esses órgãos secundários são essenciais para o funcionamento saudável do sistema digestivo e do corpo como um todo. Eles desempenham papéis cruciais na digestão, absorção de nutrientes e outros processos metabólicos. Claro, vou descrever as principais estruturas anatômicas da boca e suas funções. 1. Língua. A língua é um músculo que ajuda na mastigação e na deglutição dos alimentos. Ela também é importante para a articulação de sons durante a fala e contém papilas gustativas, responsáveis pela percepção do sabor.
2. Dentes. Os dentes são estruturas duras que cortam, trituram e moem os alimentos durante a mastigação. Eles são essenciais para a quebra mecânica dos alimentos, facilitando o processo digestivo. 3. Palato. O palato é dividido em duas partes. O palato duro, na parte anterior, e o palato mole, na parte posterior. Ele ajuda a direcionar os alimentos para a garganta durante a deglutição e também desempenha um papel na fala. 4. Glândulas salivares. Existem várias glândulas salivares na boca que produzem saliva. A saliva ajuda a umedecer os alimentos para facilitar a deglutição e contém enzimas que começam a quebrar os carboidratos. 5. Úvula. A úvula é uma pequena estrutura pendular localizada no final do palato mole. Ela ajuda a impedir que os alimentos entrem nas passagens nasais durante a deglutição. 6. Mucosa oral. A mucosa oral é o revestimento interno da boca, que é úmido e macio. Ela protege as estruturas subjacentes e contém células imunológicas que ajudam a defender o corpo contra infecções. Essas estruturas trabalham juntas para facilitar a mastigação, a deglutição, a fala e o início do processo digestivo na boca. Cada uma desempenha um papel importante no funcionamento eficaz do sistema digestivo e na saúde bucal geral. O ser humano possui 2 conjuntos de dentes ao longo da vida: os dentes decíduos, também conhecidos como dentes de leite, e os dentes permanentes. Vou listar o número de cada conjunto. 1. Dentes decíduos. As crianças têm um total de 20 dentes decíduos. Estes incluem 8 incisivos, 4 superiores e 4 inferiores, 4 caninos, 2 superiores e 2 inferiores, 8 molares, 4 superiores e 4 inferiores. 2. Dentes permanentes. Os adultos normalmente têm um total de 32 dentes permanentes, incluindo 8 incisivos, 4 superiores e 4 inferiores, 4 caninos, 2 superiores e 2 inferiores, 8 pré-molares, 4 superiores e 4 inferiores, 12 molares, 4 molares do siso, 4 molares do lado superior e 4 molares do lado inferior. Os dentes permanentes substituem gradualmente os dentes decíduos ao longo da infância e adolescência. Os dentes do siso, também conhecidos como terceiros molares, são os últimos a aparecer, geralmente entre os 17 e 25 anos de idade, mas nem todo mundo os desenvolve, e sua ausência não afeta a função dentária normal. Vou explicar as estruturas anatômicas da faringe, laringe e esôfago, juntamente com suas funções. 1. Faringe, nasofaringe, localizada atrás do nariz, é conectada às cavidades nasais. Sua principal função é servir como uma passagem para o ar durante a respiração. Orofaringe, localizada atrás da boca, é conectada à cavidade oral. Sua função é servir como uma via comum para alimentos e ar, desempenhando um papel na deglutição e na respiração. Também chamada de hipofaringe, está localizada abaixo da orofaringe e se conecta à laringe e ao esôfago. Sua principal função é servir como uma via para alimentos em direção ao esôfago durante a deglutição. 2. Laringe. A laringe é comumente conhecida como a caixa de voz ou a caixa de som. É uma estrutura cartilaginosa localizada na parte anterior do pescoço, abaixo da faringe e acima da traqueia. Suas principais estruturas incluem as cordas vocais, a epiglote e as cartilagens laríngeas. A laringe desempenha várias funções importantes, incluindo a produção de som para a fala, a proteção das vias respiratórias durante a deglutição, através do fechamento da epiglote e a regulação do fluxo de ar para os pulmões. 3. Esôfago. O esôfago é um tubo muscular que conecta a faringe ao estômago. Sua principal função é transportar alimentos mastigados da faringe para o estômago através de contrações musculares coordenadas, um processo chamado de peristalse. O esôfago também contém esfíncteres nas extremidades superior e inferior, para controlar o fluxo de alimentos para dentro e para fora do estômago. Essas estruturas anatômicas desempenham papéis essenciais no processo de ingestão de alimentos, respiração e produção de som. Elas trabalham juntas para garantir que os alimentos sejam direcionados para o sistema digestivo adequadamente e que o ar seja conduzido para os pulmões de forma segura, enquanto também permitem a produção de som para a fala. Vamos explorar as estruturas anatômicas do estômago e suas funções. 1. Cárdia. Localizada na junção entre o esôfago e o estômago, a cárdia é uma estrutura que controla a passagem dos alimentos do esôfago para o estômago e impede o refluxo ácido. 2. Fundo.
O fundo é a parte superior do estômago, onde os gases se acumulam antes de serem liberados através dos arrotos. Ele também ajuda na expansão do estômago para acomodar alimentos ingeridos. 3. Corpo. Esta é a maior parte do estômago, onde ocorre a maior parte da digestão e da mistura dos alimentos com os sucos gástricos. As glândulas gástricas, no revestimento do estômago, produzem ácido clorídrico e enzimas digestivas que ajudam a quebrar os alimentos. 4. Antro. O antro é a parte inferior do estômago, onde ocorre a contração muscular para misturar o alimento com os sucos gástricos. Ele também funciona como um reservatório temporário para os alimentos antes de serem liberados gradualmente no intestino delgado. 5. Piloro. Localizado na extremidade inferior do estômago, o piloro é uma válvula muscular que controla a liberação do alimento do estômago para o intestino delgado. Ele regula o fluxo de alimentos para garantir que eles sejam digeridos adequadamente e em um ritmo controlado. As principais funções do estômago incluem: armazenamento. O estômago armazena os alimentos temporariamente antes de liberá-los para o intestino delgado. Digestão. As enzimas gástricas e o ácido clorídrico presentes no estômago ajudam a quebrar os alimentos em pequenas partículas, facilitando a absorção de nutrientes. Mistura. O estômago realiza movimentos de mistura para combinar os alimentos com os sucos gástricos, garantindo uma digestão eficaz. Controle de liberação. O piloro regula a liberação dos alimentos digeridos para o intestino delgado, garantindo que ocorra no momento adequado e em quantidade apropriada. Essas estruturas e funções trabalham juntas para permitir a digestão eficiente dos alimentos no corpo humano. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado e desempenha um papel crucial na digestão dos alimentos. Vou explicar suas principais estruturas anatômicas e suas funções. 1. Papila duodenal maior, ou papila de Vater, localizada no interior do duodeno. Esta estrutura é onde a bile do fígado e os sucos pancreáticos são liberados no intestino delgado. A bile ajuda a quebrar as gorduras, enquanto os sucos pancreáticos contêm enzimas digestivas que ajudam a digerir proteínas, carboidratos e gorduras. 2. Papila duodenal menor, ou papila duodenal menor, também conhecida como papila de Santorini, é outra abertura na parede do duodeno, por onde podem passar pequenas quantidades de sucos pancreáticos. 3. Mucosa duodenal. A mucosa do duodeno é responsável pela absorção dos nutrientes digeridos. Ela possui vilosidades intestinais e criptas de Lieberkühn, que aumentam a área de absorção. Além disso, a mucosa do duodeno também produz muco para proteger a parede intestinal do ácido gástrico e das enzimas digestivas. 4. Flexura duodenojejunal. Esta é a curva onde o duodeno se conecta ao jejuno, a segunda parte do intestino delgado. Ela ajuda a controlar o fluxo de alimentos do estômago para o intestino delgado e impede o refluxo. As principais funções do duodeno incluem: neutralização do quimo. O duodeno recebe o quimo, uma mistura de alimentos parcialmente digeridos e sucos gástricos do estômago. Ele neutraliza o pH ácido do quimo com a ajuda de bicarbonato presente nos sucos pancreáticos, criando um ambiente mais alcalino que é ideal para a ação das enzimas digestivas. Digestão. As enzimas pancreáticas presentes no quimo ajudam a quebrar as proteínas, gorduras e carboidratos em moléculas menores, que podem ser absorvidas pela mucosa intestinal. Absorção de nutrientes. A mucosa do duodeno absorve os nutrientes digeridos, como aminoácidos, ácidos graxos, glicose, vitaminas e minerais, para serem utilizados pelo corpo. Em resumo, o duodeno é uma parte crucial do sistema digestivo, onde ocorre a neutralização do quimo, a digestão e a absorção de nutrientes essenciais para o corpo humano. Vamos explorar as estruturas anatômicas do intestino delgado e suas funções. 1. Duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado e recebe o quimo do estômago. Sua função principal inclui a neutralização do quimo ácido com a ajuda de bicarbonato proveniente do pâncreas e a digestão dos alimentos com enzimas pancreáticas e bile. 2. Jejuno. O jejuno é a segunda parte do intestino delgado e é onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes digeridos. Suas paredes têm muitas vilosidades intestinais e criptas de Lieberkühn, que aumentam a área de superfície disponível para absorção. Íleo. O íleo é a terceira parte do intestino delgado e continua o processo de absorção de nutrientes. Ele também contém placas de Peyer, que fazem parte do sistema imunológico do intestino delgado, ajudando a combater infecções.
Agora, vamos às funções do intestino delgado. Digestão. O intestino delgado é responsável pela digestão final dos alimentos. As enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas ajudam a quebrar proteínas, gorduras e carboidratos em moléculas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Absorção de nutrientes. A principal função do intestino delgado é absorver os nutrientes digeridos, incluindo aminoácidos, ácidos graxos, glicose, vitaminas e minerais. As vilosidades intestinais e as criptas de Lieberkühn aumentam a área de superfície disponível para absorção. Transporte de nutrientes. Após a absorção, os nutrientes são transportados para a corrente sanguínea ou para os vasos linfáticos para serem distribuídos para as células do corpo. Proteção imunológica. O íleo contém placas de Peyer, que ajudam a proteger o intestino delgado contra infecções bacterianas. Em resumo, o intestino delgado desempenha um papel crucial na digestão e absorção de nutrientes, fornecendo ao corpo os elementos essenciais para o funcionamento adequado. Suas estruturas anatômicas e funções trabalham juntas para garantir a eficiência do processo digestivo e a manutenção da saúde geral do organismo. Vamos abordar as estruturas anatômicas do intestino grosso e suas funções, além de mencionar suas flexuras. 1. Seco é uma bolsa dilatada localizada no início do intestino grosso, onde o íleo, última parte do intestino delgado, se conecta ao intestino grosso. O apêndice vermiforme está anexado ao seco. 2. Cólon ascendente. Este segmento do intestino grosso sobe verticalmente no lado direito do abdômen, da região do seco até a flexura hepática, também chamada de flexura direita ou ângulo hepático. 3. Flexura hepática, localizada na região superior direita do abdômen, é onde o cólon ascendente se curva para a esquerda em direção ao cólon transverso. 4. Cólon transverso. Este segmento atravessa horizontalmente a parte superior do abdômen, da flexura hepática até a flexura esplênica. 5. Flexura esplênica. Também conhecida como flexura esquerda ou ângulo esplênico, é onde o cólon transverso se curva para baixo em direção ao cólon descendente. 6. Cólon descendente. Este segmento desce verticalmente no lado esquerdo do abdômen, da flexura esplênica até a borda superior da pelve. 7. Sigmoide. É uma parte em forma de S do cólon que se conecta ao cólon descendente na borda superior da pelve. O cólon sigmoide se estende até o reto. 8. Reto sigmoide. Esta é a junção entre o cólon sigmoide e o reto, onde o cólon termina e o reto começa. As principais funções do intestino grosso incluem absorção de água e eletrólitos. O intestino grosso absorve água e eletrólitos restantes dos resíduos alimentares, ajudando a formar fezes sólidas. Formação de fezes. O intestino grosso compacta os resíduos alimentares e forma fezes, que são armazenadas no reto até serem eliminadas durante a defecação. Fermentação. Bactérias no intestino grosso fermentam fibras e carboidratos não digeridos, produzindo ácidos graxos de cadeia curta e vitaminas como a vitamina K. Armazenamento temporário. O intestino grosso armazena temporariamente fezes antes da defecação. As flexuras do intestino grosso ajudam a direcionar o fluxo de conteúdo digestivo e podem ser locais onde ocorrem mudanças na consistência ou na composição dos resíduos alimentares à medida que avançam através do sistema digestivo. O sistema circulatório é responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio, hormônios e resíduos metabólicos por todo o corpo. Ele é composto pelo coração, vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares e pelo sangue. A pequena circulação, também conhecida como circulação pulmonar ou circulação pulmonar, refere-se ao trajeto do sangue do coração aos pulmões e de volta ao coração. Nesta circulação, o sangue desoxigenado é bombeado pelo lado direito do coração para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. O sangue recebe oxigênio e libera dióxido de carbono. Em seguida, o sangue oxigenado retorna ao lado esquerdo do coração para ser distribuído para o resto do corpo. A grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, é o trajeto do sangue do coração para o corpo e de volta ao coração. Nesta circulação, o sangue oxigenado é bombeado pelo lado esquerdo do coração para as artérias, levando oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Depois de fornecer oxigênio e nutrientes, o sangue desoxigenado retorna pelas veias ao lado direito do coração para ser bombeado novamente para os pulmões, reiniciando o ciclo circulatório. Vou descrever as principais estruturas anatômicas do coração e suas funções. 1.
Átrios. O coração possui dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Eles são as câmaras superiores do coração e recebem o sangue que retorna ao coração. O átrio direito recebe sangue desoxigenado das veias cavas superior e inferior, enquanto o átrio esquerdo recebe sangue oxigenado das veias pulmonares. 2. Ventrículos. O coração possui dois ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eles são as câmaras inferiores do coração e são responsáveis por bombear o sangue para fora do coração. O ventrículo direito bombeia sangue desoxigenado para os pulmões através da artéria pulmonar, enquanto o ventrículo esquerdo bombeia sangue oxigenado para o corpo através da artéria aorta. 3. Válvulas atrioventriculares, válvulas AV. Localizadas entre os átrios e os ventrículos, as válvulas AV incluem a válvula tricúspide do lado direito e a válvula mitral do lado esquerdo. Elas ajudam a prevenir o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios durante a contração ventricular. 4. Válvulas semilunares. Localizadas entre os ventrículos e as artérias principais, as válvulas semilunares incluem a válvula pulmonar, que controla o fluxo de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que controla o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Elas impedem que o sangue retorne aos ventrículos durante o relaxamento. 5. Septo interatrial e septo interventricular. Essas são paredes musculares que dividem o coração em duas metades. O septo interatrial separa os átrios, enquanto o septo interventricular separa os ventrículos. Eles ajudam a garantir que o sangue oxigenado e desoxigenado não se misturem. A função principal do coração é bombear o sangue para fornecer oxigênio e nutrientes a todas as células do corpo e remover produtos residuais do metabolismo. Ele faz isso através de um ciclo de contração e relaxamento coordenado, conhecido como ciclo cardíaco. As válvulas do coração garantem que o sangue flua na direção correta e não retroceda. Artérias superiores são aquelas que se encontram na parte superior do corpo, principalmente na cabeça, pescoço e membros superiores. Vamos examinar algumas das principais artérias superiores e suas funções. 1. Aorta ascendente. A parte inicial da aorta, que sobe do coração e distribui sangue oxigenado para o resto do corpo. 2. Tronco braquiocefálico. A primeira grande ramificação da aorta ascendente. Ele se divide em duas artérias importantes. Artéria subclávia direita. Fornece sangue para o braço direito. Artéria carótida comum direita. Fornece sangue para o lado direito do pescoço e da cabeça. 3. Artéria carótida comum esquerda. A segunda grande ramificação da aorta. Sobe pelo lado esquerdo do pescoço e se divide em duas ramificações. Artéria carótida interna. Fornece sangue ao cérebro. Artéria carótida externa. Fornece sangue ao rosto e pescoço. 4. Artéria subclávia esquerda. A terceira grande ramificação da aorta. Fornece sangue para o braço esquerdo. 5. Artérias vertebrais. Ramificações das artérias subclávias. Sobem pelo pescoço e entram na base do crânio para fornecer sangue à parte posterior do cérebro. 6. Artérias axilares. Continuam das artérias subclávias quando passam pela axila. Fornecem sangue para a região do ombro e do braço superior. 7. Artérias braquiais. Continuam das artérias axilares e percorrem a parte superior do braço. Fornecem sangue aos músculos do braço. 8. Artérias radiais e ulnar. Ramificações das artérias braquiais que fornecem sangue para o antebraço e a mão. A artéria radial é comumente usada para medir o pulso no pulso. As principais funções dessas artérias são: transporte de sangue oxigenado. Elas levam sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para os tecidos do corpo, especialmente para a cabeça, pescoço e membros superiores. Manutenção da pressão sanguínea. Elas ajudam a manter a pressão sanguínea adequada para garantir que o sangue alcance todas as partes do corpo eficientemente. Essas artérias superiores desempenham papéis cruciais na circulação sanguínea, garantindo que o cérebro e os membros superiores recebam oxigênio e nutrientes necessários para funcionar corretamente. As veias superiores são aquelas que coletam o sangue desoxigenado da parte superior do corpo e o devolvem ao coração. Vamos examinar as principais veias superiores e suas funções. Principais veias superiores. 1. Veias jugulares. Veia jugular interna. Coleta sangue do cérebro, face e pescoço e o transporta para a veia subclávia. Veia jugular externa. Coleta sangue da superfície da cabeça e do pescoço e o transporta para a veia subclávia.
2. Veias subclávias. Transportam sangue dos braços e do pescoço para a veia braquiocefálica. 3. Veias braquiocefálicas, ou troncos venosos braquiocefálicos. Direita e esquerda. Cada uma recebe sangue da veia jugular interna e da veia subclávia do seu respectivo lado e se unem para formar a veia cava superior. 4. Veia cava superior. Recebe sangue das veias braquiocefálicas e drena o sangue desoxigenado da parte superior do corpo para o átrio direito do coração. 5. Veias braquiais. Correm ao longo do braço e coletam sangue dos músculos e tecidos do braço, transportando-o para a veia axilar. 6. Veias radiais e ulnar. Coletam sangue dos antebraços e mãos e se unem para formar a veia braquial. 7. Veias axilares. Continuam das veias braquiais e transportam sangue dos membros superiores para a veia subclávia. Sistema da veia ásigos. A veia ásigos é uma importante veia do sistema venoso que drena a parede torácica e algumas estruturas abdominais. 1. Veia ásigos. Localizada no lado direito da coluna vertebral. Drena sangue da parede torácica posterior e das veias intercostais direitas, além de receber sangue de outras veias, como a veia hemiásigos e a veia hemiásigos acessória. Transporta sangue para a veia cava superior, desempenhando um papel importante na drenagem do sangue venoso da parte posterior do tórax e do abdômen. 2. Veia hemiásigos, localizada no lado esquerdo inferior da coluna vertebral. Drena sangue das veias intercostais esquerdas inferiores e algumas veias lombares. Cruza a coluna vertebral para se unir à veia ásigos. 3. Veia hemiásigos acessória, localizada no lado esquerdo superior da coluna vertebral. Drena sangue das veias intercostais esquerdas superiores. Pode se unir à veia hemiásigos ou diretamente à veia ásigos. Funções: transporte de sangue desoxigenado. As veias superiores coletam sangue desoxigenado da cabeça, pescoço, membros superiores e parte do tórax, transportando de volta ao coração para ser oxigenado novamente. Drenagem venosa. A veia ásigos e suas conexões garantem uma drenagem eficaz do sangue, da parede torácica e de algumas áreas abdominais, servindo como uma via alternativa para o retorno venoso se outras veias estiverem obstruídas. Essas estruturas venosas trabalham juntas para manter a circulação sanguínea eficiente e garantir que o sangue desoxigenado seja transportado de volta ao coração para ser reoxigenado nos pulmões. As artérias abdominais são responsáveis por fornecer sangue oxigenado aos órgãos e tecidos da cavidade abdominal. Vamos examinar as principais estruturas anatômicas das artérias abdominais. 1. Aorta abdominal. A aorta abdominal é a continuação da aorta torácica após atravessar o diafragma. Corre ao longo da coluna vertebral e se bifurca nas artérias ilíacas comuns no nível da quarta vértebra lombar. 2. Artéria celíaca, tronco celíaco. É uma das primeiras ramificações da aorta abdominal, surgindo logo abaixo do diafragma. Se divide em 3 ramos principais. Artéria hepática comum. Fornece sangue ao fígado, à vesícula biliar, ao estômago, através da artéria gástrica direita e ao duodeno. Artéria gástrica esquerda. Irriga a parte superior do estômago e a porção abdominal do esôfago. Artéria esplênica. Fornece sangue ao baço, ao pâncreas e ao estômago, através das artérias gástricas curtas. 3. Artéria mesentérica superior. Surge logo abaixo da artéria celíaca. Irriga o intestino delgado, exceto a parte superior do duodeno, o seco, o apêndice, o cólon ascendente e a metade direita do cólon transverso. 4. Artérias renais. As artérias renais direita e esquerda surgem da aorta abdominal e fornecem sangue aos rins. Também fornecem ramos para as glândulas suprarrenais e para os ureteres. 5. Artérias gonadais. Incluem as artérias testiculares nos homens e as artérias ovarianas nas mulheres. Fornecem sangue aos testículos ou aos ovários e partes associadas do sistema reprodutivo. 6. Artéria mesentérica inferior. Surge da aorta abdominal mais abaixo, geralmente um pouco acima da bifurcação da aorta. Irriga a metade esquerda do cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e a parte superior do reto. 7. Artérias lombares. São múltiplas pares de artérias que surgem da aorta abdominal. Fornecem sangue à parede abdominal posterior e à medula espinhal. 8. Artérias ilíacas comuns. A aorta abdominal se bifurca nas artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Cada artéria ilíaca comum se divide em artéria ilíaca interna, que irriga a pelve, e artéria ilíaca externa, que se torna a artéria femoral e irriga a perna.
Essas artérias desempenham funções cruciais, fornecendo sangue oxigenado para órgãos vitais e estruturas na cavidade abdominal, garantindo assim o funcionamento adequado dos sistemas digestivo, renal, reprodutivo e outros sistemas associados. As veias abdominais são responsáveis por coletar o sangue desoxigenado dos órgãos e tecidos da cavidade abdominal e transportá-lo de volta ao coração. Aqui estão as principais estruturas anatômicas das veias abdominais. Veia cava inferior. A veia cava inferior é a principal veia que transporta sangue desoxigenado da parte inferior do corpo para o átrio direito do coração. Formada pela união das veias ilíacas comuns, a veia cava inferior ascende pelo abdômen, passando pelo fígado e pelo diafragma antes de entrar no coração. Principais tributárias da veia cava inferior: 1. Veias ilíacas comuns, formadas pela união das veias ilíacas internas e externas. Transportam sangue desoxigenado das pernas e da pelve. 2. Veias lombares. Transportam sangue da parede posterior do abdômen e da coluna vertebral. 3. Veias renais. Drenam os rins. A veia renal esquerda também recebe sangue das veias gonádica esquerda, ovariana ou testicular e suprarrenal esquerda. 4. Veias suprarrenais drenam as glândulas suprarrenais. A veia suprarrenal direita drena diretamente na veia cava inferior, enquanto a veia suprarrenal esquerda geralmente drena na veia renal esquerda. 5. Veias hepáticas drenam o fígado. As principais veias hepáticas, direita, média e esquerda, transportam sangue desoxigenado do fígado para a veia cava inferior. 6. Veias frênicas inferiores drenam a parte inferior do diafragma. Veia porta hepática. Embora não drene diretamente na veia cava inferior, a veia porta hepática é uma importante veia abdominal que transporta sangue dos órgãos do sistema digestivo para o fígado, onde é processado antes de entrar na circulação sistêmica. 1. Formação e tributárias da veia porta hepática. Formada pela união das veias mesentérica superior e esplênica. A veia mesentérica inferior geralmente drena na veia esplênica antes da formação da veia porta hepática. 2. Veia mesentérica superior. Drena o intestino delgado, parte do cólon e o pâncreas. 3. Veia esplênica. Drena o baço, parte do estômago e o pâncreas. 4. Veia mesentérica inferior. Drena o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto superior. Essas veias trabalham juntas para garantir que o sangue desoxigenado dos órgãos abdominais seja adequadamente coletado e transportado de volta ao coração, enquanto a veia porta-hepática desempenha um papel crucial no processamento de nutrientes e toxinas no fígado antes que o sangue seja distribuído ao resto do corpo. As artérias periféricas inferiores são responsáveis por fornecer sangue oxigenado às extremidades inferiores do corpo, incluindo as pernas e os pés. Vamos detalhar as principais estruturas anatômicas dessas artérias. Artéria ilíaca comum. Origem, formada pela bifurcação da aorta abdominal. Divisão. Cada artéria ilíaca comum se divide em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Artéria ilíaca interna. Função. Fornece sangue para a pelve, incluindo órgãos pélvicos, glúteos e parte interna das coxas. Artéria ilíaca externa. Função. Continua ao longo da pelve e entra na coxa, onde se torna a artéria femoral. Artéria femoral. Localização. Corre ao longo da coxa, desde a virilha até o joelho. Ramos importantes. Artéria femoral profunda ou profunda da coxa. Fornece sangue para os músculos profundos da coxa. Artérias circunflexas femorais, medial e lateral, envolvem o fêmur e fornecem sangue para a articulação do quadril e músculos adjacentes. Artéria poplítea, localização, situada atrás do joelho, é a continuação da artéria femoral. Ramos importantes. Artérias geniculares, fornecem sangue para a articulação do joelho. Artéria tibial anterior, localização, corre ao longo da parte anterior da perna. Função: fornece sangue para os músculos anteriores da perna e, eventualmente, continua como a artéria dorsal do pé. Artéria dorsal do pé. Artéria tibial posterior. Localização. Corre ao longo da parte posterior da perna. Ramos importantes. Artéria fibular ou peroneal. Fornece sangue para os músculos laterais e posteriores da perna. Artérias plantares medial e lateral. Continuam na planta do pé, fornecendo sangue para os músculos, pele e tecidos do pé. Artéria fibular ou calização.
corre ao longo da parte lateral da perna. Função: fornece sangue para os músculos laterais da perna e ramos para o calcanhar. Artéria dorsal do pé, artéria dorsal, continua da artéria tibial anterior, corre ao longo do dorso do pé. Função: fornece sangue para o dorso do pé e ramos para os dedos. Artérias plantares medial e lateral. Localização: continuam da artéria tibial posterior. Função: fornecem sangue para a planta do pé e os dedos. Essas artérias periféricas inferiores garantem que os músculos, ossos, pele e outros tecidos das extremidades inferiores recebam oxigênio e nutrientes necessários para funcionar corretamente. Elas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e da função das pernas e dos pés. As veias periféricas inferiores são responsáveis por retornar o sangue desoxigenado das extremidades inferiores, pernas e pés, de volta ao coração. Aqui estão as principais estruturas anatômicas das veias periféricas inferiores. Veias superficiais. 1. Grande veia safena, vena safena magna. Localização: corre ao longo da parte interna da perna, desde o pé até a virilha. Função: drena sangue da superfície da perna e se junta à veia femoral na região da virilha. Características: é a veia superficial mais longa do corpo. 2. Pequena veia safena, vena safena parva. Localização: corre ao longo da parte posterior da perna, desde o pé até a fossa poplítea, região atrás do joelho. Função: drena sangue da superfície posterior da perna e se junta à veia poplítea. Veias profundas. 1. Veias tibiais anteriores. Localização: correm ao longo da parte anterior da perna. Função: drenam sangue dos músculos anteriores da perna. 2. Veias tibiais posteriores. Localização: correm ao longo da parte posterior da perna. Função: drenam sangue dos músculos posteriores da perna e da planta do pé. 3. Veia fibular ou peroneal. Localização: corre ao longo da parte lateral da perna. Função: drena sangue dos músculos laterais da perna. 4. Veia oblique. Localização: situada atrás do joelho. Função: coleta sangue das veias tibiais anteriores, posteriores e da veia fibular e se continua como a veia femoral. 5. Veia femoral. Localização: corre ao longo da coxa. Função: drena sangue da parte profunda da coxa e da perna, continuando para se tornar a veia ilíaca externa na região da virilha. 6. Veias perfurantes. Conectam veias superficiais, como a grande e pequena veia safena, às veias profundas, como veias tibiais e veia femoral. Função: permitem a passagem do sangue das veias superficiais para as veias profundas. Veias ilíacas. 1. Veia ilíaca externa. Localização: continuam da veia femoral na virilha. Função: drenam sangue da perna e da parte inferior da parede abdominal e se juntam à veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. 2. Veia ilíaca interna. Localização: situada na pelve. Função: drena sangue dos órgãos pélvicos, músculos glúteos e parte interna da coxa. 3. Veia ilíaca comum. Localização: formada pela união das veias ilíacas interna e externa. Função: transporta o sangue da pelve e das extremidades inferiores para a veia cava inferior. Veia cava inferior. Localização: corre ao longo da coluna vertebral e é formada pela união das veias ilíacas comuns. Função: transporta o sangue desoxigenado das partes inferiores do corpo de volta para o coração. Essas veias trabalham em conjunto para assegurar o retorno eficiente do sangue desoxigenado das extremidades inferiores ao coração, completando o circuito do sistema circulatório e mantendo a circulação sanguínea adequada.